No vídeo de hoje eu falo sobre livros clássicos que podem ser lidos em um dia. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo! E no vídeo de hoje eu selecionei alguns livros clássicos que podem ser lidos em até um dia. Então são livros curtos, eu selecionei ali no máximo até 150 páginas. Então são livros tranquilos de se ler, que podem ser lidos em até um dia. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Aquele recadinho de sempre, alguns livros eu leio pelo Kindle, então esses que foram lidos em e-book eu vou deixar a imagem para vocês verem e os livros físicos eu mostro para vocês também. E o primeiro livro que eu falo dessa lista é esse aqui, A Megera Domada, de William Shakespeare. Foi o meu primeiro livro do Shakespeare, eu nunca tinha lido nada da obra dele e já me apaixonei, gostei demais. Esse é um livro que tem 83 páginas na edição que eu li. Então, é um livro curto, é uma peça de teatro, então também é muito fácil de se ler. Aí a gente tem a história da Catarina e do Petrúquio. A Catarina é a filha mais velha do Sr. Batista. Então, o Sr. Batista tem a Catarina e tem uma filha mais nova chamada Bianca. A Bianca é a filha mais cobiçada, ela é muito bonita e ela tem vários pretendentes. Mas a Catarina já não é assim. A Catarina, ela é uma verdadeira megera, então ela trata muitas pessoas mal, ela é grossa, enfim, tem um gênio muito difícil. E o Batista, né, o pai das duas, só vai permitir que a Bianca se case depois que a mais velha se casar. Então, os pretendentes da Bianca começam ali a bolar um plano de encontrar o marido para a filha mais velha, né, para a megera lá, para poder liberar para o casamento da filha mais nova. E aí chega na cidade um viajante rico chamado Petrúquio, que é a pessoa que os pretendentes da Bianca vão convencer para que ele se case com a Catarina. E aí a história vai se desenvolvendo de uma forma muito engraçada. É um livro que faz muita reflexão sobre classe social, sobre tradições, sobre os desejos humanos, muito legal. Como eu disse, um livro muito tranquilo para se ler num dia só e muito divertido. Próximo livro clássico, bem curtinho, que dá para ler até num dia, é esse aqui, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Esse livro aqui é uma delícia, é livro para se ler todos os anos, porque é muito gostoso, principalmente ler agora na época do Natal. Eu gostei muito quando eu fiz essa leitura aqui, é uma leitura muito gostosa e é uma história muito conhecida, né? A gente tem aqui o Ebenezer Scrooge, ele é um homem carrancudo que não gosta de nada, tá sempre de mau humor, ele tem a sua empresa e o seu funcionário ali que ele trata muito mal e até que chega o Natal, na época de Natal, e ele recebe a visita de um seu antigo sócio que já faleceu, o fantasma desse antigo sócio. E ele aparece ali de uma forma ali bem triste, né? Acorrentado, enfim. Ele também era do mesmo jeito que o Scrooge, ele era uma pessoa ruim, muito gananciosa. E depois que ele morreu, ele se arrependeu muito de tudo o que ele fez. Então, ele vem para dar um conselho ao Scrooge para ver se ele muda em tempo ainda para ele não sofrer como ele sofreu. E aí o Scrooge vai receber, então, a visita de alguns fantasmas que vão fazer ele pensar sobre a vida. Então, é uma história deliciosa de ler, bem rapidinho. Esse livro aqui tem 134 páginas nessa edição aqui da Penguin. Então, livro curtinho também, fácil de ler e é maravilhoso. Outro livro bem curtinho, bem tranquilo de se ler, é esse aqui, O Chamado da Floresta, do Jack London. Ele é um livro também muito bonito, triste também, mas é muito bonito, muito gostoso de se ler. A gente tem aqui a história de um cachorro, o Buck, que está vivendo ali naquela época de 1896, que tinha a febre do ouro nos Estados Unidos. Então, ele era um cachorro dócil de uma família na Califórnia, até que ele é sequestrado e é levado até o Alasca para puxar trenós. Então, naquela época, o próprio autor, Jack London, ele tentou a vida no garimpo também, ele entrou nessa febre do ouro, por isso ele narra essa história. E nessa época, as pessoas iam para lá em busca de ouro, né? E para puxar os seus trenós, eles precisavam de cachorros fortes. Então, por isso o Buck foi levado para lá. E aí a gente tem a história
da vida desse cachorro, de tudo que ele vai passando, todos os maus tratos que ele vai vivendo depois que ele é sequestrado. Ali antes ele tinha uma família que o tratava bem, e aí depois ele começa a ser maltratado, e ele vai ter que aprender a viver de uma forma bem diferente do que ele vivia. Ele vai ter que entrar em contato com o seu instinto primitivo, ou seja, ele também vai viver na natureza, lugar que ele não costumava ficar, aprender outras coisas na vida. E é um livro muito bonito, muito legal, é o que deu fama ao autor, inclusive. Então é um livro que eu recomendo e também é bem curtinho para se ler. Outro livro que é curtinho e é uma delícia de se ler, a história é muito bonita, é esse aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu li numa outra versão, numa outra edição, mas acabei comprando essa aqui da Nano, da Antofágica, e pretendo fazer a releitura desse livro. É uma delícia de se ler. A gente tem aqui a história de um homem que é muito sonhador, e ele encontra numa noite uma jovem que está desiludida, ela está passando por uma fase difícil ali na vida dela, e os dois começam a conversar e eles veem que eles têm uma conexão muito grande. Esse homem sonhador, ele é muito sozinho, muito solitário, e de repente ele percebe que nesse encontro a vida dele pode mudar. E aí a gente fica na dúvida, mas será que realmente vai mudar a vida dele, esse encontro com essa jovem? Então é uma história muito bonita, sem dúvida, vale a pena. E vou falar aqui as páginas através dessa edição que eu tenho aqui, 88 páginas. Então é livro bem curtinho, dá para ler num dia só. Mais um livro curtinho, 78 páginas, mas que vale muito a pena ser lido. É Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Esse livro também eu gostei demais, é um livro que ficou na minha cabeça também. Conta a história de um jovem que está com a sua família ali na sua casa de veraneio. Ele é de uma família bem tradicional. E aí ele vai dar uma volta ali aos arredores da casa, quando ele acaba encontrando uma vizinha, uma jovem muito bonita, e ele acaba se apaixonando logo à primeira vista. E eles acabam tendo contato ali, e ele faz de tudo para tentar conquistá-la. E a gente vai vendo ao longo da história quem é que está no comando disso tudo. Então é um livro muito bonito, curtinho também, dá para ler num dia só, vale a pena ser conhecido. Outro livro também que dá para ler num dia só e que é muito legal é esse aqui, de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. Esse aqui, ele tem 134 páginas e é o primeiro livro de toda a série de livros do Sherlock Holmes. Então, é através desse livro aqui que a gente vai ter o primeiro contato com o detetive, com o Watson também. A gente vai descobrir como eles se conheceram e o caso que eles vão investigar aqui também é muito legal, a história é muito bacana. Então, é um livro bem marcante justamente por ele ser o primeiro da saga toda de Sherlock Holmes. E é um dos meus livros preferidos. Eu já li, se não me engano, 3 ou 4 livros do Sherlock Holmes e esse aqui, sem dúvida, é um dos meus preferidos. E curtinho também, já vai dar aquele gostinho do que é essa série de livros e vale muito a pena também. Outro livro curtinho também, um livro de contos agora, que eu li pelo Kindle, é esse aqui, Do Que Vivem os Homens e Outras Histórias, do Tolstói. Eu adoro ler os contos do Tolstói, eu sempre me sinto assim enriquecida quando eu leio as histórias dele. É sempre muito filosófico, faz a gente refletir muito sobre a vida. E nesse livro aqui não foi diferente. Aqui tem 4 contos, eu até anotei aqui o nome dos contos para eu não esquecer de falar para vocês. Então a gente tem aqui o conto Do Que Vivem os Homens, 3 Perguntas, A Cafeteria de Surat e De Quanta Terra Precisa um Homem. Então são 4 contos aí, muito curtinhos também, mas nossa, de uma beleza assim incrível. A gente aprende muito com os contos de Tolstói, principalmente o do sapateiro, De Quanta Terra Precisa um Homem. Foram os meus contos preferidos. Esse último, então, nossa, é muito interessante, assim, é muito reflexivo e que dá para ler tranquilamente num dia só. Mais um livro curto, mas que eu considero um gigante na literatura, é esse aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro aqui realmente é um gigante, eu considero. A gente tem aqui a história de um rapaz, um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. E numa determinada manhã ele acorda e ele percebe que ele passou por uma metamorfose. Ele se transformou num inseto gigante e monstruoso. E a partir desse momento ele começa a ver
que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Então ele começa a ver que a sua vida mudou, ele vai passar por uma fase onde ele está tentando sobreviver e ele vai vendo toda a mudança no seu relacionamento com seus familiares, como seus pais estão reagindo, sua irmã, enfim. Ele vai pensando um pouco mais na vida dele, o que ele fez até então. É livro curtinho e que vale a pena fazer releituras para absorver cada vez mais o que ele tem de mensagem. Outro livro que eu li também, que tem 144 páginas e que foi o suficiente para me apaixonar pela escrita do autor, é esse aqui, Ratos e Homens, do John Steib. Eu amei esse livro de uma maneira que ficou na minha cabeça até hoje esse livro. Já comprei As Vinhas da Ira, que é do autor também, para ler. E aqui a gente tem a história de dois homens, o George e o Lenin. O George é um homem baixinho, só que muito inteligente, muito astuto. E o seu amigo Lenin é um gigante, é um homem muito grande, com uma força muito grande, porém com uma mente de criança. E eles estão sempre juntos à procura de trabalho. Então, eles fazem parte daquele grupo de pessoas que estão sempre indo de fazenda em fazenda atrás de trabalho para conseguir um pouco de dinheiro para viver. E aí a gente vai vendo essa amizade grande que esses dois homens têm, o desejo deles de não ficar somente nessa vida. Eles querem ter um pedaço de terra para que eles tenham um pouco de dignidade. Então a gente vai acompanhando tudo isso. Porém, eles acabam sempre entrando em certas confusões por causa do Lenin. O Lenin, às vezes, ele acaba arrumando confusão, não porque ele quer, mas porque justamente por ele ter uma mente infantil, ele acaba fazendo coisas que as pessoas não entendem e isso gera muita confusão, muitos problemas para eles. Então, a gente vai viver algumas dessas aventuras aí com eles, mas é uma história muito bonita, é muito triste também, mas a escrita do autor vale cada página. E o último livro dessa lista aqui, vou indicar um livro de contos do Machado de Assis, que é esse aqui, Papéis Avulsos. Nessa edição que eu tenho aqui, que é da editora Família Cristã, ele tem 147 páginas. Dá para ler também, tranquilo, num dia. A gente tem aqui alguns contos, como por exemplo, O Alienista, que é super famoso. A gente tem Dona Benedita, O Espelho, Uma Visita de Alcibiades. Tem muitos contos interessantes aqui. E por ser conto, geralmente já é uma leitura um pouco mais rápida, né, de se fazer. É legal para quem principalmente não conhece ainda, nunca leu Machado de Assis ou só leu os romances dele. É muito interessante ler um livro de contos dele. Ele escreveu mais de 200 contos. Tem muita coisa legal. E essa aqui é uma edição que eu indico bastante. Esse livro específico, Papéis Avulsos, também, muito legal. E dá para ler aí num dia também. E esses foram os livros que eu selecionei, clássicos, que são curtinhos, que podem ser lidos em até um dia. E eu gosto muito desses livros, achei legal passar para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês indicam outros, gosto de trocar ideia com vocês. Vou deixar também aqui no box de descrição do vídeo os links para compra desses livros, caso você se interesse a ler um deles. Comprando pelo meu link, você ajuda o canal e não gasta nada mais por isso. Eu agradeço bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!